Se você quer definitivamente colocar o seu projeto, se você entende que você tem algo de valioso que precisa ser colocado em prática, bora reformular esse modelo mental para que você se torne essa pessoa de atitude e consiga fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes as nossas atitudes ficam travadas, ficam estagnadas por medo, pelo receio de não dar certo, pelo medo de errar, o medo de ser julgado, o que as pessoas vão dizer, a insegurança de colocar esse projeto. Mas essas pessoas de atitude, com esse modelo mental construído baseado na atitude, são pessoas que conseguem entrar num nível de ação muito alto, correm mais riscos com toda certeza, porque toda a ação e todo o resultado vai ser proporcional ao risco que você está disposto a pagar. São pessoas que são realizadoras. Se eu tiver medo de tudo, se eu precisar de uma segurança extrema para dar mais um passo, muito provavelmente isso não vai acontecer, né? Para a gente chegar no resultado que a gente deseja, a gente também vai precisar correr riscos. Que nós precisamos moldar a nossa mente para que ela possa ser uma mente realizadora, uma mente de atitude. Independente se eu estou com vontade, independente se eu estou bem, independente se deu tempo, independente da minha disposição, eu vou lá e vou correr atrás de fazer o que tem que ser feito. Então, uma pessoa de atitude, ela se coloca em movimento o tempo todo. Ela vai para a ação o tempo todo e vai colhendo os resultados, e conforme esses resultados chegam, ela vai fazendo ajustes, porque ninguém realiza de imediato e já consegue resultados extraordinários. Pessoas que vivem vidas com resultados extraordinários foi porque se permitiram fazer muito ajustes diante da sua trajetória. Mas elas só conseguem fazer os ajustes porque elas se colocaram em ação. Elas tiveram a atitude de gerar esse movimento. E aí você testa, ajusta, faz de novo, ajusta, faz de novo, até que esses resultados começam a aparecer com mais frequência. O que traz resultados? O que traz resultado para você não é o seu conhecimento em si só. O que traz resultado para você não é só a sua habilidade. O que traz resultado para você não é só você ter um planejamento muito bem elaborado. Traz um resultado para você, vai ser a atitude. Você pode ter o plano perfeito, mas de que adianta o plano perfeito se não tiver uma execução, se não tiver ação para esse plano perfeito? Você pode ter transformado o seu sonho em objetivo, o seu objetivo em metas. Do que adianta tudo isso se você não realizar essas metas? O resultado não vai chegar. O seu resultado depende diretamente da sua capacidade de agir e ter atitudes e iniciativas diante daquilo que você está vivendo. Independente das circunstâncias, independente das condições, independente das adversidades que você está vivendo, o seu resultado só aparece mediante as suas atitudes e as suas ações. Se você quer um resultado, você precisa se tornar essa pessoa de mais atitude, de mais realização, de mais ação. E aí, o que eu queria chegar com vocês aqui num ponto muito importante é que é o seguinte: imagina só, lá atrás, quando você era pequenininho, criança talvez, você percebeu no mundo que te cercava, seja com a sua família, com seus pais, a importância de você ter uma segurança financeira, a importância de você ter uma casa para morar, a importância de você ter um bom emprego, a garantia ali do seu salário, a importância de você viver uma vida, né, mais fechadinha para garantir a sua segurança, qualidade de vida, uma série de coisas. Quando a gente busca muito a segurança, nós ficamos um pouco privados da atitude, né? Porque toda vez que eu caio numa zona de conforto, a zona de conforto ela está lotada de seguranças e falsas ou não, e essas seguranças, essa zona de conforto nos colocam numa zona de mais estagnação. Vai fazer com que eu naturalmente tenha poucas atitudes. Então, se eu cresci num ambiente onde a atitude não era valorizada, onde a iniciativa não era valorizada, ou, por exemplo,
Você, quando criança, queria dar opinião sobre algo e mandavam você, fica quieto que você não tem idade para isso. Sabe esse tipo de coisa? Tudo isso vai moldando o nosso modelo mental, vai moldando quem a gente vai se tornar diante do mundo. Então, todos os fatores que a gente viu, ouviu e sentiu, né, e viveu naquela experiência da primeira infância até do 0 aos 7 anos de idade, são fatores que vão determinar esse modelo mental, vão determinar a maneira que eu interajo com as pessoas e com o mundo que eu vivo e comigo mesmo. Então, se você cresceu numa família onde as pessoas não tinham essa iniciativa, não tinham atitudes mais arrojadas, as pessoas não tinham essa atitude de buscar, realizar, fazer acontecer e colocar o projeto no mundo, você vai precisar moldar isso, né? Nós vivemos hoje no mundo onde grande parte das pessoas que chegam no final da vida, e isso já foi feito até pesquisa em relação a isso, e a maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas, se arrependem justamente por não terem conseguido realizar os seus projetos, não terem conseguido realizar os seus sonhos. Pessoas que dedicaram uma vida trabalhando pela segurança do trabalho, a segurança financeira, e eu super entendo isso, não acho que isso esteja errado. Mas nós precisamos hoje entender, essa geração que nós estamos vivendo agora, pleno 2022, que de nada vai adiantar você chegar no seu final da vida e falar assim, putz, e agora que eu não tenho mais tempo? Putz, e agora que eu me aposentei, o que eu faço? Putz, tá tarde demais para eu realizar o que eu desejo. A hora da gente se tornar pessoas realizadoras não é daqui 5 anos, daqui 10 anos. Você nem sabe se você vai ter esse tempo. A hora de você ter uma atitude em relação a você, ao que você sonha e ao que você deseja, a hora é agora. Imagina o quanto é frustrante, ao invés de você falhar no seu projeto, você falhar por não ter tentado realizar esse projeto. O quanto vai ser frustrante você olhar para trás e pensar o que eu fiz da minha vida e perceber que não dá mais tempo de construir nada. Se você está aqui me escutando nesse momento, de uma certa forma, isso bate em você. É angustiante. Eu sei que existe uma cultura, né, que coloca para nós que ou a gente é feliz no trabalho ou a gente é feliz na vida pessoal. Primeiro que a nossa vida não constitui só nessas duas instâncias. A gente não é só profissional e pessoal. A minha vida constitui em várias áreas. E pessoas realizadas, pessoas que se sentem bem, elas conseguem regular tudo isso dentro dela. Não é que fica num equilíbrio perfeito, mas elas conseguem se movimentar e atender necessidades de todas essas áreas. São pessoas que têm a ousadia e a coragem de ir lá e colocar o seu projeto no mundo. Vai dar medo? Vai, muitas vezes vai. Mas pessoas de atitude são pessoas que têm coragem de enfrentar esses medos e esses bloqueios. Eu não vim de uma família que incentivou que eu tivesse atitudes. Eu não vim mesmo. Isso não faz parte da minha história. Eu vim de uma família onde, por parte de pai, existe a cultura de que a gente não tem voz para nada, sabe aquilo? A minha mãe sempre foi muito incentivadora, mas também não é aquilo, né, de vai atrás. Mas a minha mãe, ela foi determinante em determinados momentos da minha vida para que eu conseguisse me tornar uma pessoa de atitude hoje. Muitas vezes eu tenho medo. Mas eu me lembro, quando eu era bem pequena, o meu sonho era ir no show da Xuxa, conhecer a Xuxa. Mas eu queria ir no show da Xuxa. E no último ano do show da Xuxa, apareceu uma excursão. Eu tinha 11 anos de idade, eu morava em Taubaté, no Vale do Paraíba, e o show da Xuxa era no Rio de Janeiro. E a minha mãe conseguiu uma excursão para que eu pudesse ir, mas não tinha vaga mais para ela ir. E ela fez uma autorização para eu ir sozinha. Aquele momento foi um momento onde eu entendi a importância de se realizar sonhos. Foi uma das experiências mais fantásticas
né, que eu vivi na minha vida. Foi a primeira vez que eu chorei de emoção, foi quando eu vi a Xuxa no show da Xuxa. E ali naquele momento, talvez a minha mãe, sem entender muito, ela colocou essa característica em mim para ter atitude, né, para ter a iniciativa, para correr atrás, para não desistir. Eu fui para o show da Xuxa em outubro e o show da Xuxa acabou em dezembro. A última gravação dele foi no mês de novembro. Então é aquilo, né? Aprendi muito isso com a Xuxa também, de realizar sonhos, né? De você correr atrás dos seus sonhos, enfim. Então, às vezes a gente tem essas influências e às vezes não. O que eu quero que você entenda é que, independente se você teve uma influência na sua família que te incentivou a fazer suas coisas, te incentivou a colocar sua voz no mundo ou não, independente disso, hoje você é adulto. Hoje você faz as suas escolhas. A maior parte das minhas escolhas hoje, eu não tenho um apoio e um incentivo de quem eu gostaria. Minha família pouco sabe dos meus projetos, porque para eles não faz sentido, né? Para eles se arriscar nesse mercado do empreendedorismo não faz sentido. Mas aquela mentalidade não faz parte mais da minha mentalidade. Então, se você deseja, se você tem no coração esse projeto, cara, não deixa para amanhã. Começa a agir hoje.